Eu quero aqui, nesta tarde, deixar uma palavra, para o seu coração nesta tarde. Eu quero ler aqui em Jonas, o capítulo 1, alguns versículos da parte do Senhor, capítulo 1 vai falar a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque na sua milícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e, descendo a Jaspe, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um aos seus deuses, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lançai sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhes disseram: por que fizeste tu isto? Pois saibam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levanta-me e lança-me ao mar, e ao mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, por enquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então chamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. Cessou
o mar da sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Departou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas tinha uma missão a cumprir. A palavra do Senhor veio para Jonas ir até a cidade de Nínive e pregar para aquele povo. Mas Jonas, ele fugiu da missão que Deus tinha colocado para ele. Se nós trazemos essa palavra para a nossa vida hoje, não é diferente, porque muitas das vezes Deus tem falado conosco. Deus tem falado, vai em frente, leva a minha palavra, leva a minha palavra. Deus está batendo, leva a minha palavra. E muitas das vezes nós nos acovardamos como Jonas fez. Nós fugimos daquilo que Deus tem colocado para que nós venhamos fazer. Mas nós sabemos também que o Senhor, quando Ele tem obras na nossa vida, não adianta fugirmos. Jonas fugiu. Jonas entrou nesse barco achando que ia escapar. Jonas pagou a passagem e entrou nesse barco achando que ele ia escapar de Deus. Mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar na vida de cada um. A cidade de Nínive precisava que Jonas fosse pregar, porque era a vontade do nosso Deus. Mas Jonas, endurecido, achou que ele poderia fazer do jeito dele, achou que ele poderia escapar daquilo que Deus tinha para ele. Mas eu te falo uma coisa: ninguém escapa dos propósitos de Deus. Quando Deus tem algo na tua vida, quando Deus manda você fazer algo, a gente pode recuar. Mas as consequências vêm. Quando Jonas pensou que ia escapar, Deus mandou naquele mar um grande vento, uma grande tempestade, sobreveio sobre aquele barco, sobre aquele mar. Aquele povo ali ia perecer por causa da dureza do coração de Jonas. Aquele povo ali talvez até ia morrer por causa da dureza do coração de Jonas, por causa da desobediência de Jonas, por causa da covardia de Jonas. Muitas das vezes alguém perece por causa da minha e da sua covardia. Muitas vezes pessoas não alcançam o seu objetivo por causa da minha e da sua covardia. Porque nós não fazemos a vontade daquele que nos chamou. Nós temos que colocar em nosso coração que aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir. Mas muitas das vezes nós nos acovardamos. Muitas vezes nós fazemos indiferente
com aquilo que Deus tem mandado, com aquilo que Deus tem pedido para que nós façamos. Muitas das vezes nossa família perece por desobediência nossa. Ali como aquele povo naquele barco ali estava perecendo por desobediência de Jonas. Na nossa vida hoje não é diferente. Deus te chamou para uma grande obra. Deus te chamou para fazer a diferença na terra. Independente de quem e o lugar que Deus te manda ir. Quando Ele manda, Ele vai na tua frente. Jonas temeu. Jonas se acovardou. Mas eu leio essa palavra, eu digo assim, para mim mesmo. Por que nós nos acovardamos, sabendo que aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te manda falar? Porque o que está no seu coração, o que está na sua mente não é seu. Não devemos guardar para nós mesmos o que Deus manda entregar para outro. Muitas das vezes sofremos por isso. Muitas das vezes pagamos por aquilo que nós devemos ter feito e não fez. E hoje, nós trazemos para a nossa vida a experiência que Jonas teve. Porque Jonas passou por tudo isso. Ele adquiriu uma experiência com Deus. Ele, no meio daquela tempestade, aquele povo desesperado, com medo, eles se levantavam e oravam, cada um ao seu Deus, para aquele mar, para aquele vento se acalmasse. Mas não dependia deles, porque ali dentro daquele barco, tinha desobediência, tinha que ser tirado daquele lugar. Quando ele desceu, foi falar com Jonas. Eu creio que na hora que eles começaram a falar e que Jonas viu que a tempestade cada vez piorava, eu creio que aquilo pesou na consciência de Jonas, porque ele sabia que aquele povo ia perecer por negligência dele. Ele sabia que aquele povo ia perecer por rebeldia dele, por covardia dele. Nós não devemos ser desobedientes à ordem do Senhor. Nós não devemos ser desobedientes ao mandado de Deus na nossa vida. Deus nos chamou para uma grande obra. Deus nos levantou para fazer a vontade dEle. Quando nós nos colocamos na presença de Deus e falamos para Deus: eis-me aqui, meu Pai. Usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Mas quando Deus quer te usar, você se acovarda, como Jonas se acovardou. Mas Deus tem um propósito. Nada impede o que Deus tem para fazer. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Quando o mestre daquele barco foi atrás de Jonas, foi conversar com Jonas, olha só, Jonas
falou para aquele homem: lança-me no mar, levanta-me e lança-me no mar, que esse mar se acalmará. E quando aquele homem foi lançado, quando Jonas foi lançado no mar, cessou. Então, quando nós olhamos para essa passagem, nós olhamos, passamos, trazemos para a nossa vida. Quando o vento se levanta na tua vida, às vezes você pensa por quê, mas olha para dentro de você. Você tem feito o que Deus tem te mandado? Você tem feito a vontade do Senhor? Você tem pregado a palavra do Senhor conforme Ele tem te pedido? Não faça como Jonas. Não se acovarda. Pensa que somos totalmente dependentes de Deus. Não pense que quando Deus te levanta para uma grande obra, você se acovarda e foge. E você vai escapar. Não. Se Deus tem plano com você, é com você que Deus vai fazer a obra. Então não deixe ninguém perecer por causa da tua covardia. Não deixa ninguém perecer por causa da tua rebeldia. Se nós for ler a palavra de Jonas inteiro, o capítulo de Jonas, o capítulo 1, o capítulo 2 e o versículo 3, a gente vai ver que Jonas se acovardou, mas Jonas se arrependeu. E Jonas fez a vontade do Senhor, porque ninguém escapa daquilo que Deus tem para fazer. No capítulo 2, vai falar para nós que quando Jonas foi lançado no mar, né? Quando Jonas foi lançado no mar, ele foi parar dentro da barriga de um grande peixe. E ele ficou ali, dentro daquele peixe, olha só, deparou, pois, o Senhor um grande no versículo 17 do capítulo 1. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe que tragasse a Jonas. E ali dentro da barriga daquele peixe, Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Aí se nós formos ler o capítulo 2, vai falar que e orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. Olhando pelos olhos espirituais, quando Jonas se deparou dentro da barriga daquele peixe, ele se arrependeu daquela covardia. Ele se arrependeu de ter fugido da face do Senhor. Então ele orou. Ele orou Deus nas entranhas daquele peixe. E disse ao Senhor assim, e disse para o Senhor assim:
Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E Ele respondeu: do ventre do inferno gritei e tu me ouviste a minha voz. A história de Jonas é uma história tremenda, porque nós podemos tirar experiência dessa história. Porque Jonas, ele se arrependeu de ter fugido da face do Senhor. Quantas das vezes nós também nos arrependemos de não fazer aquilo que Deus tem nos mandado, mas não tomamos atitude. Jonas teve vitória, porque ele teve atitude. Ele se arrependeu. Ele se humilhou nos pés do Senhor. E ele foi para onde Deus mandou e pregou a palavra do Senhor. Hoje eu te falo, às vezes tem pessoa do teu lado precisando ouvir uma palavra. Deus quer te usar, porque você é canal. Você é um canal entre Deus e a pessoa. Mas você não deixa que Deus te usa. Você não deixa Deus te usar. Usa a vida de Jonas. Para que você venha se arrepender de não fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Jonas passou por uma prova. E essa prova, através dessa prova, ele adquiriu experiência. Ele se arrependeu. E no capítulo 3, ele vai falar aqui, ó. Jonas prega em Nínive. O arrependimento dos ninivitas. Jonas fez aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Mas para que ele fizesse isso, ele teve que se arrepender. Para que ele fizesse isso, ele passou por um processo. Não queira passar por esse processo. Não queira. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Se for pregar para alguém, pregue a palavra. Se Deus quiser te usar para louvar, que através do teu louvor vai tocar na vida da pessoa, louve. Faz o teu melhor para Ele. Porque você é um canal. Você foi levantada, foi escolhida para fazer a vontade do Criador. Porque não foi você que escolheu a Ele, foi Ele que escolheu a vós. E o que está dentro de nós não é nosso. Devemos aprender isso. O que Deus te pede, o que Deus te fala, não é seu. Então não guarde aquilo que não é teu. Para que lá na frente você não seja
cobrada por isso. Porque muitas das vezes a gente vê pessoas perecendo por falta de uma palavra que Deus te mandou falar. Muitas das vezes a gente vê pessoas morrendo por uma palavra que você não falou. E o sangue, Deus vai cobrar de nós. O sangue que aqui, Deus vai cobrar de nós. Eu me deparo também. Falha com Deus nessa parte. A mensagem do Senhor, ela fala comigo para eu transmitir para vocês. Porque somos ser humano, somos falhos, mas temos que ter a convicção que podemos chegar aonde Deus quer. Basta nós termos fé e confiança. E não basta ter fé e confiança, temos que ter atitude. Atitude. Portanto, receba essa palavra e guarda no teu coração e a pratica. Porque às vezes uma palavra você salva uma vida. Uma palavra você liberta um viciado. Uma palavra tua que Deus coloca na sua boca faz a diferença na vida do teu próximo. Que Deus possa abençoar a sua vida. E que Deus possa, o Espírito Santo de Deus, possa falar mais no seu coração nesta tarde. Amém? Que Deus os abençoe grandemente a vida de você que entrou agora nessa telinha e está vendo esse vídeo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.